A paz de Cristo mais uma vez aos irmãos que estão me assistindo. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre os 1260 dias. Como a gente já falou, ele está apontando para o tempo final, onde a gente vê que, mediante as profecias de Daniel, Deus aponta essas profecias de Daniel para nos mostrar o tempo final e as coisas que devem suceder. A gente viu que um se levantará, fará guerra contra os santos, pelejará contra os santos e vai vencer eles. E a gente entendeu que, olhando para a profecia das 70 semanas, a gente vê que no finalzinho, na última semana, se levanta um que corta o sacrifício aonde? Na metade da semana. Então, antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir para os irmãos se inscreverem no canal, quem ainda não se inscreveu, né? E para ajudar o canal a crescer, você clica ali no gostei, naquela mãozinha que aparece ali embaixo. Então, não deixe de se inscrever também no canal do irmão Luiz, que se chama O Reino Eterno, onde a gente trata dos mesmos assuntos, mas por ângulos diferentes. Se você gostou, também compartilhe o canal do irmão. Então, a gente estava vendo que se levanta um homem iníquo. Há muitas revelações para entender sobre esse assunto, sobre esse homem iníquo. Não é bem o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é tentar entender o último tempo que Deus aponta no profeta Daniel. Porque esse tempo é muito importante para se entender o que? O Apocalipse, Daniel 8, a partir do verso 8, vai falar assim para nós. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando-lhe forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4, também notáveis, nasceram para os 4 ventos do céu. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus, e lançou por terra algumas das estrelas, e desse exército as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo, por causa das transgressões, lançou por terra a verdade, e fez o que era do seu agrado, e prosperou. Então, você percebe que está apontando o contexto de 2 Tessalonicenses, como a gente viu no vídeo passado, onde a gente vê aquele homem do pecado que se levanta, esse aqui. E você vê que o texto enfatiza, né? Que ele se engrandeceu até o exército dos céus, tirou o sacrifício diário e colocou abaixo que o exército das estrelas do céu. Então essas estrelas que está aparecendo aqui, o exército, está apontando para quem? Para o povo de Deus. Você vê que fala do santuário do príncipe, que esse santuário vai ser deitado abaixo. Você percebe que esse príncipe está falando de Cristo e que esse santuário, o santuário do príncipe, a sua oferta diária foi tirada? Ou seja, esse príncipe está falando nos aponta para Cristo. E a gente sabe que o santuário de Cristo é quem? É a congregação, é a igreja. Você percebe que só por esse verso a gente consegue ver que a congregação, o povo de Deus vai estar onde? Na perseguição do anticristo, porque o templo que Deus tem em mente não é falar de um templo terreno, mas assim fala das coisas superiores e celestiais. Então esse templo que vai aparecer ao príncipe está falando do corpo dele, como Cristo fala, né? Eu derrubarei esse templo, mas ao terceiro dia o reedificarei, se tratando do seu corpo. Então essas ofertas, esse exército dos céus aqui, está falando dessas coisas, do povo. Lembra que fala que durante tempos e metade de um tempo ele vai caçar o povo santo e vai vencer? Então é isso, ou seja, é deitar as estrelas e deitar o tabernáculo, que é o corpo de Cristo. E você vê que ele enfatiza a oferta aqui. Por quê? Por que oferta de manjares? Porque ele está enfatizando o povo de Deus que vai ser feito o quê? Nação sacerdotal em Cristo para oferecer sacrifícios de louvores a Deus, agradáveis a Deus, que é o quê? Que é confessar o nome de Cristo, né, perante os homens. Então essas ofertas que fala no verso 11, que diz assim: sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, ele tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. É aquilo que Paulo fala, né, em 2 Tessalonicenses, onde diz que ele vai se engrandecer a tudo que se chama Deus e a todo objeto de culto. E esse objeto de culto nos aponta para essas coisas, para adoração, para o culto a Deus. E simbolicamente você vê que era apontado na antiga aliança, eram os sacerdotes fazendo aquela ministração no santuário, onde subia aquele incenso e todas aquelas coisas, apontando para o quê? Para o povo de Deus. Então, simbolicamente, aquelas coisas apontam para os tempos de hoje nesse sentido para nós. Então, você lembra que Apocalipse vai aparecer as estrelas, que eram 7 anjos das 7 igrejas? É por isso que Deus está apontando estrelas nesse ponto aqui, para você linkar com os contextos de Apocalipse. Então, quando você falando de estrelas em Apocalipse, automaticamente você consegue linkar com Daniel, porque fala de mensageiros. Só que mensageiros é uma forma que Deus expressa, né, em anjos, vamos dizer assim, para alguém que leva uma mensagem. Então, é isso que aponta essas estrelas. E essas estrelas estão sendo deitadas
ditado abaixo. E o texto nos revela, né, que é tempos, tempos e metade de um tempo, que vai dar o quê? 1260 dias. Porém, quando a gente olhar para Apocalipse, a gente vai ver que a besta ela se levanta. Você deve ler Apocalipse 13, que eu não vou enfatizar muito nesse vídeo. Quando você ler Apocalipse 13, você vai ver que a besta se levanta. E durante 42 meses, que é tempos, tempos e metade de um tempo, ela faz guerra contra os santos e as vence, né? Porque todas as nações, povos, tribos, línguas e nações vão estar debaixo do domínio dessa besta. E durante 42 meses, essa besta vai vencer eles. Então, a gente vai ver que quando o anticristo persegue os santos, depois dos tempos, tempos e metade de um tempo, o que aparece em Daniel 7? Que veio o tribunal, né? Veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Ou seja, assentou-se o tribunal e fez justiça aos santos. E o reino, o domínio, todos os domínios debaixo do céu foram entregues ao quem? Ao povo do santo do Altíssimo. E os domínios, os governos que aparecem lá em Daniel 7:27 obedecerão quem? Aos santos. Então, mas primeiro tem que vir tempos, tempos e metade de um tempo. Aí sim vai ser desfeito o poder do anticristo e os santos vão receber a herança. Então você vê que aparece esse contexto de santuário, e que nesse contexto de santuário está apontando para quê? Para essa última semana. Quando você olhar para Daniel 11, a partir do verso 21 até o verso 36, você vai ver que quando é tirado o sacrifício diário, é posto que a abominação da desolação, pois você pode ler no capítulo 12 também, né? Ele diz assim para nós, que ainda haverá 1290 dias depois que o sacrifício diário for tirado e for estabelecido que a abominação da desolação. Então, quando esse sacrifício é tirado, vai se estabelecer o que? A abominação da desolação. E Daniel 8 nos revela que o tempo que esse sacrifício é tirado é durante 2300 tardes e manhãs. E Daniel 9, a profecia das 70 semanas, nos mostra que fala da metade da semana, né? Ou seja, o iníquo tira esse sacrifício na metade da semana. E, ou seja, quando fala de sacrifício, está apontando para quem? Para sacerdotes. E a Escritura fala que nós fomos feitos o quê? Reino sacerdotal em Cristo. Então, quando você olha para Apocalipse 13, você vai ver que Apocalipse 13 está dando uma continuação das profecias de Daniel. E ele vai apontar para um outro ângulo, para um outro aspecto, a besta que vai aparecer em Daniel. Quando você olhar para Daniel 7, você vai ver que se levanta aqueles reinos, se levanta aquela última besta que tem os 10 chifres, e desses chifres vai se levantar um chifre pequeno que vai perseguir os santos. Você vai ver que se levanta uma besta em Apocalipse 13, que ela tem 7 cabeças e tem 10 chifres. E essa besta ela vai falar palavras insolentes contra Deus, que é o mesmo que está dizendo em Daniel 7:25, né? Falar palavras arrogantes. E Apocalipse 13 vai dizer o seguinte para nós sobre essa besta. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres 10 diademas e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como pés de urso, e sua boca como de leão, e o dragão lhe deu grande poder, e seu trono e grande autoridade. Perceba que essa besta, ela parece com leopardo, tem os pés de urso e boca como de leão. Você percebe que Deus está nos mostrando como se fosse uma mistura daquelas bestas que aparecem em Daniel 7, que você vai ver aquela que era semelhante ao leão, que apontava para a Babilônia, aquela que era semelhante ao leopardo, que era a Grécia, e os pés de urso, que seria a Pérsia, que a gente vê na profecia de Daniel. E ela vai ter também o que? Os 10 chifres, que a gente vai ver que está apontando como os 10 chifres daquela besta de Daniel capítulo 7. Então você está vendo uma mistura dessas bestas. Agora veja o seguinte, que aquela estátua, ela tem 10 dedos, e fala que no tempo desses dedos, Deus vai fazer o quê? Vai enviar um reino, e esse reino vai tirar o domínio de todos esses reinos. No tempo desses reis, vai vir aquela pedra do céu, né? E vai ser estabelecido o quê? Essa pedra sobre toda a terra, apontando para quê? Para o reino de Deus. No tempo desses reis, e a profecia vai nos dizer o seguinte, Apocalipse 13. Também vi uma de suas cabeças como fora ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu à besta sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, e quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-lhe-se autoridade para atuar por 42 meses. Agora, o que diz Daniel 7:25? Proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá
Os santos do Altíssimo cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, que correspondem a 42 meses. Agora olha o que diz em Apocalipse 13. Fala assim sobre a besta de Apocalipse. Apocalipse 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Então a besta que você vê em Daniel, capítulo 7, verso 25, ela faz a mesma coisa. Ela profere palavras arrogantes, e ela vai ter autoridade de caçar os santos por 42 meses. Tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa. Então Deus está enfatizando 42 meses aqui para você linkar com tempos e metade de um tempo, que é o tempo que a besta vai perseguir os santos, que está apontando para quê também? Para 2.300 tardes e manhãs. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E também foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos, venceu-lhes e deu-lhes autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então essa aqui é um complemento para a visão de Daniel, para você entender a besta. Então durante 42 meses, povos, tribos, línguas e nação vão adorar a besta, e nesse tempo os santos vão ser o quê? Perseguidos por essa besta, né? Ela vai receber autoridade para caçar os santos nesse período. E você vê que no verso 6 diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo. Você percebe que está aparecendo o tabernáculo aqui, como a gente vê em Daniel? Deus está linkando esse tabernáculo para você entender isso, para você ver que essa besta é a mesma que aparece em Daniel. Por que Deus está querendo enfatizar esses 42 meses? 42 meses é o mesmo que 1.260 dias. Ou quando você pega 7 anos, você tem 1.260 dias mais 1.260 dias, que dão 2.520 dias, ou 2 períodos de 42 meses. E Apocalipse a gente vê que Deus enfatiza esses 2 períodos, 1260 e 42 meses. 42 meses você vai ver que tem uma finalidade, a expressão 42 meses, mas a gente deve salientar que o quê? Que quando a besta está perseguindo os santos e blasfemando o tabernáculo por 42 meses, está apontando para quê? Para aquele tempo em que o sacrifício vai ser cortado na metade da semana. Por quê? Uma semana são 7 anos. Logo, então, esses 42 meses está apontando para a segunda metade, ou seja, para aquela metade que vai ser cortado o sacrifício. Porque na primeira metade o sacrifício não é cortado, mas ele vai ser cortado na segunda metade. Logo, esses 42 meses está apontando por quê? Para aquele tempo que a besta vai cessar o sacrifício, que é a segunda metade. E quando você olha para o contexto das 2 testemunhas, Deus vai apontar essa semana em 3 formas diferentes, como ele vai descrever esses tempos da semana de formas diferentes, para você não ficar preso apenas em 1.260 dias. Porque se você pegar a expressão 1.260 dias apenas com ela, você pode se confundir com 1.260 anos, mas quando Deus apresenta 42 meses, tempos e metade de um tempo, tempos e metade de um tempo e 42 meses, você vai ver que Deus está fazendo com que a gente distingua esse período, né? Porque você não consegue interpretar tempos e metade de um tempo como 1260 anos. Então, quando você olha para Apocalipse 11, você vai ter algumas revelações sobre esse último período que Deus quer nos apresentar, que vai dizer assim: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Você vê que Deus está enfatizando aqui de novo altar, sacrifício não, mas quando você fala de altar, fala de sacrifício, e santuário, ele fala mede os que nele adoram, ou seja, os que adoram no santuário, quem eram? Eram os sacerdotes. E ele continua: mas deixa o átrio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, que calcarão os pés da cidade santa por 42 meses. Lembra que a gente viu que quem vai caçar os santos por 42 meses é a besta? Então, quando a gente está vendo essa figura aqui dos gentios pisando a cidade santa por 42 meses, está apontando por quê? Para aqueles povos, tribos, línguas e nações que vão estar sob o domínio dessa besta. E eles vão pisar o átrio exterior. E quando você vê o átrio exterior aqui, Deus está querendo apontar 2 coisas para nós. Por quê? Quando você olhar para o tabernáculo de Moisés, você vai ver que no tabernáculo, na parte onde se fazia os sacrifícios, era onde? Era no átrio exterior, onde ficava aquele altar de bronze, e era feito o sacrifício da tarde e da manhã. Então, quando a gente vê que os gentios vão pisar, foi dado aos gentios o átrio,
a gente está vendo o quê? Que está apontando para esse sacrifício, mas os gentios vão pisar esse ato exterior. E você vê que esse pisar aqui tem o sentido de calcar os pés, ou seja, está apontando para uma ofensa. E na lei, quando você via que um gentio ele entrava no santuário, no átrio, é como se esse santuário se impurificasse. Isso está nos linkando com o que? Com Daniel, que fala que a besta vai, profanar o santuário. Você consegue perceber que está apontando para isso? E o tempo que isso vai acontecer, durante quanto tempo? 42 meses. Os gentios vão pisar essa parte do santuário, ou seja, profanando. Porque esses gentios que vão estar aparecendo aqui são gentios como se fossem, segundo a lei, gentios incircuncisos. Não são gentios que estão entrando na aliança com Deus, mas são gentios incircuncisos. E ele fala assim: concederei às minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Você percebe que durante 1260 dias as 2 testemunhas vão estar profetizando? E ele vai dar mais revelações para nós sobre essas 2 testemunhas. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, de sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Você percebe aqui que durante 1260 dias as 2 testemunhas vão estar profetizando, e no tempo da sua profecia, qualquer que quiser tentar fazer mal a elas vai ser queimado pelo fogo da boca dela. Claro que isso é uma forma profética que Deus está nos mostrando, né? Não que vá sair fogo de fato da sua boca, mas ele está apontando para o profeta Jeremias, que dizia que as palavras dele seriam como fogo na boca dele e consumiriam os inimigos, né? Em especial os falsos profetas do contexto. Então você está vendo que durante 1260 dias as 2 testemunhas elas estão profetizando, né? Elas estão profetizando e nesse tempo elas são protegidas. E se alguém lhes quiser fazer mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Percebe essa proteção de Deus no tempo da profecia, que é 1260 dias? E fala mais: elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Então quem fechou o céu não foi Elias? Está apontando para quem? Para nós. Elias tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Então esse ferir a terra com toda a sorte de pragas está apontando para quem? Para Moisés. Então você vê que ele está citando o contexto de Jeremias, o contexto de Elias e o contexto de Moisés. Isso vai ser relevante no estudo das 2 testemunhas. Mas o que eu quero salientar aqui é que durante 1260 dias elas ficam protegidas, dando seu testemunho. Mas o que vai acontecer quando acaba essa profecia delas? Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Então, salientando esse texto, quando acabarem o seu testemunho, o tempo do seu testemunho é quanto? 1260 dias. Então, quando elas acabam esse testemunho de 1260 dias, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e vencerá e as matará. Ou seja, lembra que a gente viu que a besta vai ter autoridade durante 42 meses para fazer guerra contra os santos? Então, o que a gente está vendo? Que agora chegou o tempo da besta. Primeiras 2 testemunhas, elas vão profetizar por 1260 dias. Quando acabar esse tempo dessa profecia, a besta se levanta, agora com a sua autoridade de 42 meses, e vai guerrear contra essas 2 testemunhas. Então, você percebe uma coisa que Daniel 11 está apontando no contexto de um santuário, que a gente viu que em Daniel vai aparecer esse contexto de santuário, e nesses 42 meses você vê que está relacionado com o quê? Com tirar a oferta. Mas os 1260 dias eles vão estar relacionados ao quê? Ao tempo da profecia das 2 testemunhas. Veja que Deus está nos apresentando um contexto que essas testemunhas fazem o que? Flagelos sobre a terra. E Apocalipse apresenta que certos flagelos e certas coisas são ao toque de trombetas. Então percebe como está apontando para essas testemunhas, essas trombetas. E quando você olha para a lei, quem tocava a trombeta não eram os sacerdotes. Você percebe que essas 2 testemunhas estão tocando trombetas para fazer esses flagelos. Você vai ver que os flagelos que elas fazem correspondem aos flagelos também das trombetas, que é transformar água em sangue, e algumas outras coisas que vão aparecer ali. Então, você percebe que isso está apontado em Apocalipse como o toque da trombeta? E se essas 2 testemunhas estão fazendo flagelos, está apontando para esse toque de trombeta. E se elas estão tocando a trombeta, você percebe que o contexto está apontando para ela como sacerdotes também?
E você vê que o contexto já começa apontando para um santuário, começa apontando para aqueles que ministram o altar, e aí já joga o contexto das duas testemunhas. Eu vejo que essas duas testemunhas estão apontando para esses sacerdotes. O que Pedro vai falar para nós? Vós também, quais pedras vivas, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Então, quando você olha para as duas testemunhas, você vê que está apontando elas como sendo sacerdotes. E os sacerdotes na nova aliança, quem são? É o corpo de Cristo, né? Que além de ser chamado sacerdote, também vão ser as pedras daquela casa, que vai ser o que? O santuário de Deus, que é o santuário do Espírito Santo. Você consegue perceber que Deus está apontando tudo isso para nós no contexto das duas testemunhas? Você vê aqueles que ministram no altar apontando para quem? Para sacerdotes. Você vê o tabernáculo, né, que vai ser medido, apontando também para essa casa de Deus, que vai estar apontado em Zacarias 4, também com o texto das duas testemunhas, onde Zorobabel edificaria esse tabernáculo, mais como figura de Cristo. E você vê que as duas testemunhas, elas estão fazendo flagelos, e esses flagelos em Apocalipse é apontado como como o toque das trombetas. E quem tocava toque de trombetas segundo a lei eram sacerdotes. E nós em Cristo estamos sendo feito o quê? Nação sacerdotal. Você consegue perceber que está apontando para essa nação sacerdotal de Cristo? E você vê que está apontando também, que a gente fala lá, que esse Nico, esse chifre pequeno que se levanta, ele vai deitar por terra as estrelas e o santuário. E Apocalipse você vê que são 7 anjos que tocam 7 trombetas. E você vê que em cada igreja existe 7 anjos, que são 7 estrelas, que são aquelas estrelas que foram derrubadas em Daniel. Quando você olha para o verso 7 de Apocalipse 11, diz assim: quando acabarem o seu testemunho, que é a profecia, e a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá. Jarazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que lhe seja sepultado. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Porém, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande tremor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E eles subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Viu que Deus enfatiza que o corpo deles vai ser deixado na praça da grande cidade durante 3 dias e meio? Por que Deus não falou 3 dias e quis usar justo 3 dias e meio? Para você ver que a metade de uma semana são 3 dias e meio, que vai corresponder ao tempo que a besta se levanta e persegue por 42 meses. Então a besta ela persegue por 42 meses, que vai corresponder a 3 dias e meio. Deus quis usar a expressão 3 dias e meio, né, para você entender que fala da metade de uma semana. Por que ele não usou 3 dias? Porque ele não disse depois de 3 dias as duas testemunhas se colocaram de pé e subiram? Porque ele quis que você enxergasse esses 3 dias e meio como a última semana. Só que, ou seja, elas não podem profetizar e morrer ao mesmo tempo. Então o que está apontando o texto para nós? 2 tempos. 1260 dias como a proteção desses sacerdotes, dessas duas testemunhas, e 3 anos e meio, como é o tempo da perseguição da besta, né? Então, primeiro elas vão profetizar como testemunho da besta que vai se levantar, mas depois que elas terminam esse testemunho da profecia, onde passa 1260 dias, agora se levanta a besta na metade da semana, cortando esse sacrifício. Por que vai ser cortado o sacrifício? Se é tirado os sacerdotes, eles são mortos, logo não há o oferecimento dessa oferta, né? Que a gente sabe que fala de coisas espirituais, e se não há esses sacerdotes, logo o sacrifício é cortado. Quando você olhar para Mateus 24, você vai ver que fala do contexto da abominação da desolação. Quando você olhar para Daniel 11, Daniel 12, Daniel 8, você vai ver que quando é tirado o sacrifício da tarde e da manhã, é estabelecido que a abominação da desolação. Quando você olhar para Mateus 24, você vai ver que Cristo enfatiza: quando vocês virem a abominação da desolação, então fujam para os montes. Você percebe que ele está linkando com Daniel, tanto que ele fala, né? Quem lê Daniel, que entenda. E esse contexto ele vai estar linkando com Lucas capítulo 21. E olha o que vai aparecer nesse contexto de Lucas capítulo 21. Você vai ter que lembrar que é enfatizado em Apocalipse, né?
que os gentios vão pisar, calcar os pés da cidade santa durante 42 meses. E o que vai dizer aqui em Lucas capítulo 21, verso 22? Porque estes dias são dias de vingança contra este, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre toda a terra e ira contra este povo, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até o tempo desses que se complete. Então você percebe que Jerusalém vai ser pisada até o tempo dos gentios se cumprirem? Qual é esse tempo dos gentios que vai se cumprir, onde eles vão pisar a Jerusalém? Ou seja, os 42 meses de Apocalipse. Você percebe como Cristo está apontando aqui a mesma coisa de uma outra forma? Agora veja que está apontando para o contexto do fim para nós. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Você lembra dos flagelos que vão aparecer em Apocalipse? Percebe que isso está apontando para cá para nós, até a questão das duas testemunhas que vão ter poder de fazer flagelos no mar, na água, né, e na chuva. Os homens desfalecerão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em nuvem com grande poder e muita glória. Então você vê que aqui se cumpriu aquelas coisas que a gente viu, né? Durante 42 meses essa besta vai perseguir os santos, que vai ser na metade da semana. Cumprindo esse tempo de 42 meses, que é o tempo que a besta tem domínio, então vai ser tirado o domínio dessa besta. Como a gente vê em Daniel 7, 27, né? E depois de tempos e metade de um tempo, então o ancião de dias vai vir, vai fazer justiça aos santos e vai ser tirado o domínio da besta e o seu reino vai ser desfeito. E no seu lugar vai ser estabelecido um reino eterno, onde todos os domínios vão obedecer aos santos. Mas primeiro tem que vir esses 42 meses. Quando você olhar para Apocalipse 12 junto com Apocalipse 11, você vai ver que primeiro a mulher ela vai ao deserto e é sustentada durante 1260 dias fora da vista da serpente. Ou seja, se está fora da vista da serpente, a serpente não pode fazer mal. Mas depois se levanta a besta, Apocalipse 13, se levanta a besta e faz guerra contra o santo durante 42 meses. Você percebe que primeiro durante 1260 dias essa mulher está sendo protegida, o mesmo que a gente vê que as duas testemunhas durante 1260 dias, né, estão tendo o poder de profetizar e não podem ser feito mal contra elas porque elas têm o poder de queimar os adversários, mas depois do tempo da sua profecia se levanta essa besta e faz guerra contra elas e as mata. Você percebe que está aparecendo dois tempos, primeiro um tempo de 1260 dias, onde há a proteção, e depois 42 meses onde há a perseguição. Mas antes que venha essa perseguição é necessário que o testemunho dessas duas testemunhas. Então vai se cumprir aquela palavra que diz, né? E este evangelho do reino vai ser pregado a toda a criatura, a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então virá o fim, né? Ou seja, o tempo do fim.